terminou o primeiro turno de Libertadores. Ontem a gente teve o São Paulo e o Fluminense entrando em campo, o São Paulo estreando o Zubeldia lá em Guayaquil. Grande resultado, boa atuação do São Paulo, 2-0 contra o Barcelona. O Zubeldia estreando, já deu para demonstrar, já deu para ver, para perceber que ele é um técnico de muita intensidade, né? Ele é um daqueles caras que fica no banco de reservas ali, joga junto, vibra junto. E ele até deu, na entrevista, ele deu uma declaração muito forte. Ele fala assim, cara, não é que o futebol é a minha vida. O futebol e a minha vida são a mesma coisa. É muito interessante isso, né, cara? É muito interessante o cara que se envolve tanto no trabalho e tal. Até por isso, eu acho que fica mais fácil compreender por que que ele não quis nem conversar com o São Paulo num outro momento. Ele tinha acabado de sair da LDU, né? E nem quis conversar, porque, cara, ele tava, não sei, esgotado, precisava de um tempo para respirar. Às vezes você precisa de um tempo, né? Às vezes você precisa dar uma caminhada, sair do ambiente que você tá para poder dar uma respirada e voltar com mais energia. E ontem o Zubeldia mostrou essa intensidade, esse envolvimento, essa paixão que ele tem pelo futebol. Eu acho que pode ser uma boa para o São Paulo, hein? Acho que pode ser uma boa. Eu falei aqui que era uma aposta porque, cara, técnico no futebol brasileiro acaba sendo uma aposta. Ele ainda não tem um estofo, sabe? Uma caixa para segurar, de repente, ali uma sequência de derrotas e tal. Mas é evidente que ele tem uma diferença muito visível para o Carpini. O Carpini, quando assume o São Paulo, o Carpini nunca tinha disputado um jogo de Série A na vida dele. O Zubeldia nunca disputou um jogo de Série A no futebol brasileiro, mas disputou no continente aí, conhece bastante a competição. Então, assim, ele já treinou inclusive na Espanha, passou rápido, é verdade, mas ele já teve Equador, Argentina e outros países aqui. Então, é, vamos ver esse São Paulo aí. E ontem, né, João, eu estava aqui, levantei a questão, será que ele vai, né, com os três atacantes mesmo? Será que ele vai com André Silva, Caleri e Luciano? Não foi. Ele foi com quatro, porque ele foi com esses três e mais o Ferreirinha. E ele até na entrevista, ele esquece o nome, né, do Ferreirinha. Ele fala, então, ó, coloquei o André Silva, o Caleri, o Luciano, o meu extremo esquerdo, o Ferreira. Aí ele lembrou. Pô, ele chegou outro dia, né, cara? Absolutamente normal. Você não saber o nome de todo mundo. Então, gostei do que vi. Já tínhamos visto um São Paulo diferente contra o Atlético Goianiense, mas enfim, era um jogo. Uma vitória importante. O São Paulo vai para segundo no grupo. E tem aquela história, né? Como ele é cabeça de chave, ele joga duas em casa. As duas finais ele joga em casa. Então, eu acho que o São Paulo deu um passo bem importante, bem interessante para poder conquistar a classificação ontem, né, João? Com certeza, André. Até porque não é fácil jogar lá em Guayaquil, não. O pessoal fala que, enfim, às vezes não, várias vezes o torcedor brasileiro desdenha, né, dos clubes que não são ali de Buenos Aires, às vezes ali do Uruguai. Até acho que os uruguaios e chilenos e paraguaios estão perdendo um pouco da força para os brasileiros, assim, mentalmente, né, falando. Mas não é fácil jogar lá em Guayaquil, não. São Paulo foi lá, venceu, jogou bem como não tinha jogado várias vezes esse ano, né? E é incrível como é que a mudança de treinador pode mexer com alguns jogadores, né? Não só, obviamente, tem o papel dele ali, tático e técnico e tal, no dia a dia, mas você vê que algumas ações são diferentes, né? Algumas intensidades e tal. Talvez até por isso também a troca tenha acontecido no São Paulo, não só pelo trabalho ali que ele vai fazer no dia a dia, mas também para dar um choque de realidade de alguns jogadores que eu acho que está começando a fazer efeito. Vamos ver, são pouquíssimo, um espaço amostral muito pequeno até agora, né? Mas eu acho que é pro torcedor de São Paulo sair de uma cena com um carpinho de putz, está muito ruim e tal, não consegue ver nada de muito novo, para uma esperança com o Zubeldia aí. Lembrando que o São Paulo joga no Brasileirão na segunda-feira contra o Palmeiras. Já vai ser um teste daqueles, né? Já vai ser um teste daqueles. Inclusive, teve até um amigo meu, tem um amigo meu que me liga sempre às 5:30 da manhã, tal, ele faz alguns questionamentos, né? Ele me ligou hoje e estava até falando de alguns outros assuntos e tal, e aí ele virou e falou assim: André, será que o Abel vai reclamar no jogo de segunda que o Palmeiras teve um dia a mais para descansar do que o São Paulo? Porque ele adora fazer esse tipo de reclamação, né? O Abel, ele sempre gosta de
E assim, é uma reclamação que em vários momentos, né, realmente o outro time teve um dia a mais para descansar, só que todo mundo começa o campeonato no mesmo dia e todo mundo termina no mesmo dia. Assim, a diferença é que o cara começa num sábado ou num domingo, mas todo mundo termina no mesmo domingo. Então, se ele teve um dia a mais para descansar aqui, ele tem um dia a menos para descansar ali. Mas esse dia ele é compensado. Tirando a Copa do Mundo, João, tirando a Copa do Mundo, que o time que é do grupo A, ele estreia, cara, 4, 5 dias antes do time do grupo H, por exemplo. E eles terminam no mesmo dia, a Copa do Mundo termina no mesmo dia para todo mundo, você realmente pode ter um time que ele chegou com 4 dias a menos na competição inteira, 5 dias a menos na competição inteira. Mas essas competições você tem, né, e ele sempre gosta de falar. E agora, vamos ver, porque o Palmeiras jogou na quarta-feira, o São Paulo jogou na quinta-feira. Mas a partida é na segunda, dá tempo para todo mundo descansar. Então, segunda-feira tem esse clássico aí do futebol paulista. A única coisa do São Paulo que a gente precisa ficar em cima, eu acho que e isso não tem a ver com o Zubeldia, não tem a ver com o Carpini, tem a ver com o departamento médico do São Paulo, né? De recuperação, porque tem muitos jogadores machucados. A gente sabe que machucar no futebol faz parte. A gente sabe, isso faz parte. Mas a gente está vendo realmente um número muito elevado. Todos eles são justificáveis. Ninguém está aqui falando, pô, o cara tá enganando, os caras são ruins de serviço. Não, não é. Mas talvez alguma metodologia, talvez alguma, né? O São Paulo sempre foi referência. Sempre foi referência. E tem muito jogador machucado no São